vou apresentar aqui sobre estruturas musculares e contração muscular. Eu sou o aluno Cauã Gauss, do terceiro EPI, do Instituto Federal Goiano Campos Morrinhos, e vamos lá. Bom, aqui nessa imagem, a gente tem o músculo estriado esquelético. Como a gente pode ver, como a gente pode visualizar aqui nessa imagem, o músculo estriado esquelético, ele é ligado ao osso, através do tendão, como a gente já sabe. E ele é formado por células que são conhecidas como fibras musculares. E dentro dessas fibras musculares, a gente também tem a miofibrilas, que são pequenos filamentos. E elas são formadas pelo sarcômero, né, conhecido como estruturas de contração, que é isso aqui tudo. E aqui nas estruturas de contração, a gente tem essa linha Z, que está ligada com a actina, que é um pequeno filamento de proteína, e aqui, entre esses pequenos filamentos de proteína, que são as actinas, a gente tem as miosinas, que na verdade elas são proteínas já de maiores, né, como no termo que eu posso utilizar. No caso, eu quero dizer que elas são mais espessas, que elas são mais grossas. E essa relação entre actina e miosina é muito importante para a contração muscular. A ação delas vai ser necessária para a contração muscular. Nessa imagem aqui, como a gente pode perceber, aqui é preciso a gente vai falar sobre os estímulos nervosos, que é muito importante também. Quando a gente tem aqui os neurônios motores, né, eles vão transmitir as informações para dentro do músculo. O que seriam essas informações, Cauã? Bom, essas informações aqui, elas vão ser nada menos, nada mais, do que aquelas informações de movimento, aquelas informações de contração do músculo. Então, vai fazer com que o músculo se contrai. Só que mais a fundo, né, aprofundando mais, essa relação entre os neurônios motores e o músculo é chamado de junção neuromuscular, ou também conhecido como placa motora. Nessa placa motora se encontra a acetilcolina, que são neurônios transmissores, ou seja, eles vão transmitir as informações. Só que a gente tem que ter alguém para conduzir isso aqui para dentro do músculo. E quem vai conduzir vai ser o túbulo T, né? Ele vai conduzir esses estímulos nervosos para o retículo sarcoplasmático, que a gente refere esse nome quando a gente fala de músculo, mas também pode ser falado como retículo endoplasmático. E no retículo endoplasmático, a gente vai ter a liberação de cálcio, que vai ser muito importante para que ocorra o processo de contração muscular, já que é necessário dele para que ocorra a relação, né, para que seja feita a ação da miosina e da actina. E é o que a gente vai ver agora, né, qual que seria a importância desse cálcio nesse processo de contração muscular. O processo essa relação, né, do cálcio aqui no processo de contração muscular, a gente vai ver que ela é muito necessária. E para o senhor entender melhor, aqui como a gente pode estar vendo, aqui na verdade são como se fossem duas filas, né, duas filas aqui, e esses círculozinhos aqui são as actinas, que elas estão ligadas, entre aspas, que eu vou explicar mais à frente, elas estão ligadas através desse sítio de ligação, né? Só que, igual eu falei, entre aspas, por quê? Porque a tropomiosina, ela está impedindo, ela está interrompendo essa ligação. Porque nesse caso aqui, a gente tem um músculo relaxado, não um músculo contraído. E aqui a gente tem um complexo de troponina, que ele vai ser muito importante agora na segunda etapa desse processo. Aqui, nessa segunda etapa, a gente tem a liberação de cálcio no citoplasma, que, quando ocorre essa liberação, essas pequenas partículas, né, as pequenas partes de cálcio, elas se ligam no complexo de troponina, que é realmente, assim, muito importante, né, porque é através dessa ligação que a tropomiosina ela vai ser desobstruída, né, ou seja, ela não vai interromper mais essa ligação. Então, nesse caso aqui, a gente já tem uma ligação, a gente já tem um sítio de ligação funcionando muito bem. E vai ser necessário para que a miosina se adentre à actina, que é o que acontece nessa terceira etapa. A gente tem aqui a miosina, e para que essas cabeças de miosina elas se encaixem na actina, é necessário que
é necessária a utilização de ATP, porque a gente vai ter um gasto energético muito grande. Então, a gente vai precisar de adenosina trifosfato para que essas cabeças de miosina se adentrem à actina. E aqui, após a última etapa, né, quarta e última etapa, a gente tem aqui a miosina, ela já se adentrou à actina, e aqui o que vai acontecer? A miosina, ela vai puxar essa actina. O que seria puxar, Cal? Então, vamos explicar aqui agora, aqui na frente a gente vai explicar essa relação de puxar. Bom, nessa imagem aqui a gente tem um sarcômero relaxado e o sarcômero contraído. E aquela relação de puxar é exatamente o que acontece nessas duas partes aqui. Aqui, como eu já havia dito, isso aqui são estruturas de contração, certo? E como a gente pode perceber, repare que as proteínas, né, no caso aqui a miosina, elas estão distantes, ou seja, elas estão relaxadas, elas não estão agindo no processo de contração. Quando a gente parte para essa segunda parte aqui, repare bem que elas já estão bem mais próximas, a distâncias encurtaram, ou seja, aqui a gente tem uma contração, certo? E recapitulando, voltando ao que a gente já havia visto, é preciso então a gente ter um estímulo nervoso, né, para que o túbulo T ele, né, conduza para o retículo sarcoplasmático, o retículo endoplasmático, e assim libere cálcio. E esse cálcio, como a gente viu, ele vai ser muito importante no esse processo de liberação aqui do cálcio, ele vai ser muito importante para que a miosina ela se adentre à actina, né? E para que isso aconteça é preciso o quê? É preciso de ATP, adenosina trifosfato, porque a gente vai ter um gasto energético muito grande. Então era isso, professor. Espero que o senhor tenha entendido, né? E até mais.